Bom, galera, o Flamengo venceu o Corinthians de virada e se isola na liderança do Brasileirão. O rubro-negro saiu perdendo para o Corinthians, mas fez 2-1 e consegue a vitória fora de casa. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando este jogo. Deu o Flamengo de virada contra o Corinthians e Yuri Alberto deu várias vaciladas, apesar de ter feito o gol do Corinthians, Garrafa. Um abraço e até já, hein, cara. Silvestre, eu vou te liberar para você descer, acompanhar a coletiva, zona mista juntamente com o Salazar, mas só me atualize a respeito de como jogou o Corinthians, do trio Gin. Yuri, Memphis e Garro, só jogou Yuri. Guinegão esteve entre os titulares. Quem foi o armador do Corinthians, Silvestre? Foi o Breno Bidon, que jogou muito bem, inclusive. Cavou o pênalti, cavou entre aspas, porque para mim houve o pênalti. Deu bola para o Yuri fazer o gol depois de ter perdido o pênalti. Yuri Alberto estava numa noite infeliz. O Breno Bidon jogou bem, foi até aplaudido pela torcida. Guinegão foi o titular, voltando de suspensão. Jogou com o Yuri no ataque. Memphis Depay e o Rodrigo Garro estiveram no gramado durante o aquecimento, mas como estão machucados, só participaram do aquecimento, vendo os companheiros de time e depois foram para as tribunas, imagino eu, para ver a derrota do Corinthians, que fez um primeiro tempo excelente. O Flamengo jogou com o time misto, a cavalaria foi entrando no segundo tempo. Primeiro tempo do Corinthians, perdeu muito gol, principalmente o Yuri Alberto, praticamente só ele perdendo os gols. Segundo tempo, o Yuri faz o gol, mas aí o Flamengo vai para cima, aperta o Corinthians, que fica acuado, joga no contra-ataque, e o gol do Flamengo, o gol da vitória do Luiz Araújo, sai quase no apagar das luzes, depois de uma tentativa do Vitinho, um pouco antes de tomar o 2-1, o Vitinho quase fez 2-1 para o Corinthians. Mas quiseram os deuses da bola que hoje desce Flamengo mais líder do que nunca, Garrafa. Certo, Silveira, eu sei que o caminho é um pouquinho longe, então tá liberado você e a nossa equipe indo para os baixos da Neoquímica Arena, se juntar ao Thiago Salazar. Assim que tivermos o Salazar, a gente já tem o Salazar, então continuamos Neoquímica Arena. O jogo foi emocionante, tem lance polêmico, o Loebeli vai discutir, não foi pênalti pro Corinthians, teve cavadinha do Yuri Alberto. Yuri Alberto bateu pênalti de cavadinha, faz um golaço, o Corinthians toma de virada 2-1, a gente vai discutir tudo isso, mas eu quero saber a posição do Thiago Salazar, no Mesa Redonda, que hoje vai até as 11h30, é nesse pique, galera. Os dois repórteres ao vivo, Neoquímica Arena, você não vai perder nada. Tudo do clássico das multidões. Boa noite, Salazar, situação de momento, vejo ao fundo o gramado da Neoquímica Arena. Salazar, boa noite. Boa noite, Garrafa. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda, Garrafa, eu vou deixar aqui você com as imagens do Melchior. Ele está nesse momento registrando exatamente a saída dos jogadores, dirigentes, comissão técnica que estavam no campo de jogo, vindo agora em direção aos vestiários, agora passando os seguranças do Corinthians por ali. Mas temos imagens registradas para vocês, inclusive, mostrarem, ilustrarem agora. Daqui a pouquinho nossa produção vai poder registrar, pegar para vocês. Muita reclamação por aqui, muita reclamação, Garrafa. Dorival Júnior saiu daqui batendo boca com o pessoal da arbitragem e a reclamação consegui ouvir daqui o Dorival Júnior dizendo: só o nosso gol não é revisado. Só o segundo gol não é revisado, perdão. Por que o segundo gol não foi revisado? Muita reclamação. O Hugo Souza também reclamou veementemente aqui, batendo na porta do vestiário da arbitragem. E o inconformismo é pelo segundo gol do Flamengo. No entendimento dos corintianos, ele deveria ser revisado. O Wilton Pereira deveria ter ido ao monitor. O Corinthians alega uma suposta falta, alguma coisa desse tipo. Fica até difícil a gente entender qual é a reclamação. A gente vai apurar já com essa reclamação do Corinthians, mas muita reclamação com o segundo gol do Flamengo. E Yuri Alberto, que deu a cavadinha que você citou agora, passou por aqui com a mão na cabeça, bastante abatido, encaminhou aqui direto para o vestiário. Garrafa. Ô Salazar, então só me atualiza, capricha aqui nesse GC, o que você tem de imagens que a gente vai mostrar para você em casa. O que o Salazar tem de imagens, né? Corinthians revoltado com a arbitragem. O que você tem de imagens que você está recuperando com a nossa produção? Você não vai perder nada no Mesa Redonda. Você já sentiu que o time está trabalhando pesado. O que você está preparando de imagens para a gente, Salazar?
vocês vão assistir os jogadores do Corinthians descendo para os vestiários revoltados com a arbitragem. Dorival Júnior e Hugo Souza, principalmente, reclamando muito por causa de uma não análise do segundo gol. Flamengo, como eles aqui gostariam, Garrafa. Temos imagens das reclamações dos corintianos aqui. Então segura, o Salazar volta, atualizando esse GC, por gentileza, ó. Segura essas imagens, segura ela pra mim, Chile, não solta ainda não. Segura, vamos então no lance polêmico, eu volto com o Salazar, com o Silvestre, a reclamação do Corinthians sai reclamando de arbitragem. Vamos, é lance polêmico, é o lance do pênalti em cima do Bidon, você tem ele separado, Chile? Então coloca na tela, foi pênalti, não foi pênalti, eu tenho o Loeble e a bancada para discutir e separa aquelas imagens do Corinthians pé da vida com a arbitragem. Vamos lá, o lance, ó, bola para dentro da área, não é esse aí, né? É o primeiro lance. Vamos lá, no primeiro lance, o pênalti marcado para o Corinthians, é agora, é isso, né? Esse é o lance do segundo gol do Zerão. Seu gol do... Gente, por gentileza... Separa, Chile, separa pra mim, eu quero o lance do pênalti do Corinthians. Vamos por etapas, tá? Não quero o jogo, eu quero o lance que deu o pênalti que o Yuri Alberto fez a cavadinha. Esse aí. Isso. Tá aí, ó. Bola na trave do Yuri. Opa, isso foi pênalti? Eu não vi o jogo. Pelo amor de Deus. Eu não vi o jogo. Loeble, já avaliando na primeira imagem. Vamos lá. Isso. Bola do Yuri na trave. Acho que não, Miller. Pô, o Léo Pereira nem coloca o pé. Léo Pereira e Bidon. Não dá pra ver assim nessa imagem. Assim não dá. Mas ó a perna esquerda. Vocês não estão conseguindo ver que o Léo Pereira nem coloca. Essa imagem. Ele nem coloca o pé na bola. Esquerda do Léo Pereira. Olha lá. Ó a perna esquerda. Olha lá. Ele dá Só lembrando, gente, que essa é a nossa imagem. Os detentores de TV que tem aquelas imagens por baixo ainda não mandaram, não liberaram as imagens. A gente tem essa imagem. Olha o Léo Pereira. Mas olha a reação do Léo Pereira depois, ó. Olha a perna esquerda dele. Então dá um sinal que ele toca no Bidon. Mas ele não vai na bola. Eu vou começar, gente, com o Loeble. Quero a opinião de cada um. Ele não vai na bola. Loeble, pra você, com essa imagem, se é que você já viu as outras imagens também, você fala pra gente, foi pênalti, não foi pênalti, acertou o árbitro? Eu marcaria pênalti. Por quê? Porque eu acho que quando no final do toque, o jogador o próprio jogador do Corinthians dá uma esticada na perna. Há um toque pra mim. Só um detalhe aí que em relação ao que o Silvestre falou, né? Pô, devia haver... Salazar, desculpa. Tem que verificar... por que não foi verificar o segundo gol, coisa parecida? Gente, todo gol é verificado pelo VAR. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse lance. O lance do pênalti pro Loeble, pênalti. Pra mim, pênalti. Por essa imagem. Pra você, Paulo Sérgio, pênalti pro Corinthians. Pra mim é pênalti. Você vê a reação do jogador do Flamengo, depois que o Bidon cai. Olha esse lance, ó. Olha lá. Ele a perna esquerda dele, vai pra frente. O Paulo, pênalti. Alex Miller. Apesar do Bidon ter caído de uma maneira que era para intensificar o toque que ele recebeu, dar uma forçadinha na queda, parece que ele levou um tiro na nuca e caiu, mas eu acho que foi pênalti. Pênalti então pro Loeble, pênalti pro Paulo, pênalti pro Alex. Chico Lang vai falar por último. O Chico tá pensando. Foca no Chico, ele tá pensando, ele tem dúvidas. Chico Lang tem dúvidas, tenho certeza. Ele vai falar que não foi pênalti. Miller, foi pênalti pro Corinthians, Miller? Pra mim não foi nada. Nada? Se o Léo Pereira tivesse dado bote, é uma outra coisa. Agora o Léo Pereira, ele nem mexe o pé esquerdo dele. Olha o Bidon que toca nele, pô. Mas olha só, olha lá. Agora, no final, acho que ele estica a perna. Isso aí. Eu vi a imagem Você viu na internet. outra imagem? Eu vi uma imagem na internet por trás do gol, pelo amor de Deus. Lembrando que passou pelo VAR, hein? Passou pelo VAR. Sérgio, pra você, pênalti ou não? Olha, pode até ter sido cavado, mas eu acho que foi pênalti. Acho que há um mínimo contato para que ele caia na área. Chico Lang, eu tenho certeza que você, dentro da sua opinião, vai junto com o Miller, eu acho. Ele tá com cara de que vai falar que não foi pênalti. Chico! Pênalti absoluto. Pênalti que não tem contestação nenhuma. Né? Porque, como falou aí o Loeble, o zagueiro estica a perna, né? Era para expulsão, não era, Chico? Olha, eu não digo para expulsão, mas talvez não, pro Chico, um boletim de ocorrência. Realmente, é um pênalti de VAR brasileiro. Isso, agora sim, Miller. Pode ser. E o VAR brasileiro tá no fim de feira, hein? Acabou. Ô, Chico, mas se você soubesse... no cabelo do jogador é pênalti. Bom, galera... Ô, Chico, se você soubesse que o resultado desse pênalti teria tido o Yuri Alberto batendo daquele jeito, não seria melhor não ter sido pênalti, Chico? Não, porque a gente não pode tirar uma coisa da outra. Né? Então vamos ver como é que o Yuri bateu aí, o Chico pode concluir. Peraí.
Cadê a batida? Põe de novo pra mim. Não teve batida. Não teve batida, atrasou. Tava 0-0 primeiro tempo. Vamos lá, de novo, quero ver. Correu, Yuri bateu! Rossi. Cara, isso aí é uma cinte. Rossi. Miller. O que é isso, Miller? Cavadinha. O Yuri não fazia um gol há quanto tempo? Pior que o Pato. 4 meses. 4 meses? Isso aí é uma aberração, pelo amor de Deus. Aí o jogador não quer ser vaiado, não quer ser xingado, aí começa a chorar, aí sai chorando. Pô, pelo amor de Deus, meu. É excesso de confiança, Paulo? Pelo amor de Deus. Cara, uma cobrança dessa? Por mais que ele possa ter moral com o torcedor, num jogo como esse... E um cara que não faz gol há 4 meses. 4 meses. Então? Olhando a tabela, que é mais importante, o jogador precisa entrar em campo sabendo de onde está na tabela. Exatamente. E a importância do jogo. Né? Então, primeiro que ele já vai bater no pênalti, ele vai com a cabeça baixa. Ou seja, ele já estava com a intenção de dar a cavadinha. E ele tinha o Rossi, que é um pegador ele de tá com a cabeça pênalti. baixada. Tanto é que o Rossi já estava sentado. Né, Loeb? O Rossi já O Rossi contra Estudiantes pegou pênalti tudo quanto foi jeito. Eu acho assim, se o jogo tá 3-0, 4-1, o jogo tá definido. Se ele quiser fazer o que ele quiser fazer É agora, o que o Garrafa falou. eu acho um desrespeito, honestamente. Ele tem que saber contra quem ele vai chutar um pênalti. O histórico que o Rossi tem... Ô Alex, isso não é novidade na vida de Chico Lang e Paulo Sérgio. É óbvio que você vai ver não só aqui, mas você tá vendo de cara logo aqui. Vai ver em todos os canais amanhã, né? Quem não se lembra, Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, Alexandre Pato. Na tela, põe lá, vamos ver como é que foi. Alexandre Pato e Dida. Olha o Pato. Olha o Pato. O do Yuri Alberto foi pior. Só tem uma diferença. O Yuri foi pior. Não, só tem uma Porque diferença esse valia título. depois do jogo. Porque esse caso aí, o Pato... Coloca um por vez, Chile. Intercala, por favor. O Pato só não tomou os catiripapo no vestiário, porque o negócio foi feio, todo mundo sabe disso, que depois do jogo, mira, no vestiário foi... Hoje, eu duvido que alguém vai coisa. cobrar o Yuri, cobrou o Yuri Alberto. Tem que cobrar, gente? Tem que cobrar. Claro, tem que cobrar. Opa, claro que tem que cobrar. Tem que Mesmo cobrar. depois do gol que ele fez? Tem que Porque isso aí é o cobrar. lance do Pato, E digo realmente mais. sobrou, né? E digo mais, cortar 40% do Que salário isso, dele. Ô, Peraí, Garrafa, não pode perder um se você pênalti observar, o goleiro do Flamengo já está no chão. Ele nem bate na bola. Ele nem bate na bola. Olha lá, o jogador. O goleiro já está no chão. Foi pior, né? Foi pior. Não olhou. Atenção, o Salazar está dizendo que já tem as imagens da saída dos jogadores do Corinthians clima tenso. Segura. Mostra o gol do Yuri Alberto, porque isso aconteceu no primeiro tempo. Tem o gol do Yuri Alberto? O golaço que o Yuri Alberto fez. Golaço. Né? Vamos ver o gol do Yuri Alberto, ó. 0-0, lá vem o Yuri Alberto. Parou pra dentro da área, bateu, o toque de perna esquerda e o gol! Gol do Corinthians! Yuri Alberto faz 1-0. Que jogadaça, hein? Pra explodir a Fiel, Yuri Alberto. E aí, Paulo? Então, cara, é impressionante, né? Teve alguns lances antes, uns lances mais fáceis, ele não fez o gol, e nesse lance que seria o mais difícil, quase sem ângulo, ele consegue fazer o gol. Ele partiu lá no campo de defesa. Ele se redimiu, gente? Se redimiu depois da cavadinha fazendo esse gol? No jogo, sim. Eu já acho que não. Nesse momento, não. Honestamente, eu acho que Porque uma estava coisa... 0-0. Sim, mas uma coisa... Tanto Alex, que ele não se veja, redimiu que ele começa a chorar depois do gol. lógico. Eu Então acho que você já vê existe- que o jogador tá abatido. É lógico. Abate o grupo. Mas se ele tivesse tão abatido, ele Não teria teria feito coragem esse de fazer golaço, essa não. jogada? Ele De tem ir pra que, dentro? não, mas ele tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que são ele duas coisas precisa distintas. correr mais. Depois do erro, ele precisa correr mais. Você tá falando isso porque o Corinthians perdeu. Se tivesse ganho com esse gol, você ia falar que tava Ia absolvido. ser o herói. Lógico Não, que ia. não ia. De vilão a herói, Não ia, a manchete não ia. feita. Eu De só vilão acho a que- herói. Mente Não ia. inabalável, mesmo depois ia. de ter perdido tantos Isso gols, não conseguiu tira as fazer qualidades isso. do gol. Claro. também acho. Agora, o erro é o erro. Ele errou, aí depois ele tinha que consertar. Ele errou, o time foi penalizado porque perdeu, só que ele fez um bonito gol. Deixa eu voltar com o Alexandre Silvestre já tá posicionado? O Silvestre já está posicionado, chileno? Confirma para mim se tem o Silvestre posicionado. O Salazar segura essas imagens, que nós vamos chegar no gol que houve a reclamação do Corinthians para a gente mostrar a reclamação
né, da saída do vestiário, Yuri Alberto, Dorival Júnior, o Salazar tem imagens exclusivas da saída dos jogadores. Eu quero saber do Alexandre Silvestre, situação de momento na zona mista, e se o Yuri Alberto realmente chorou. Como é que foi essa história aí? Você lá de cima sentiu o Yuri Alberto abalado? Põe pra gente, Chile, o erro do Yuri e depois o gol, e o Silvestre fala a percepção dele aí na arena e como foi até com os torcedores, Silvestre. Com os torcedores. Os torcedores entenderam o Yuri, não? Garrafa, o Yuri chorou no gol, ficou muito emocionado. Obviamente ele deve ter se abalado no primeiro tempo ao perder o pênalti e logo na sequência uma chance cara a cara, a bola do Bidon, principalmente esses dois lances, já tinha perdido o próprio lance do pênalti. Chutou na trave para depois o Bidon sofrer o pênalti. Mas ele se redime no começo do segundo tempo ao marcar o gol. Se emociona, pede desculpa para a torcida, o jogo continua. Ele ainda reclama um pênalti lá para os 40 minutos antes do gol do Flamengo, que o Corinthians contesta aquela lateral, porque no entendimento dos corintianos era posse de bola para o Corinthians e sai o gol do Luiz Araújo 2-1 do Flamengo. E no final do jogo, os jogadores do Corinthians foram lá para perto da Gaviões da Fiel, no gol da Radial Leste, onde fica concentrada a organizada do Corinthians, para aplaudir, para pedir desculpa, aquela coisa toda. A torcida ficou muito brava, xingando. E o Hugo Souza, bem irritado, jogou uma garrafinha de água, alguma coisa assim, no chão, bem na frente do Yuri Alberto. Então o clima ficou tenso ali. O Yuri sentiu, ficou abalado, eu tenho certeza disso. Ô Silvestre, prepara a nossa equipe para mostrar exatamente aonde você está. Ô Chileno, nós temos aqui, vocês estão me passando, que nós temos o Yuri se desculpando com a torcida. Vou pedir para você dar uma giradinha para ilustrar, um instante, Silvestre. Para ilustrar essa imagem, essa declaração do Alexandre Silvestre. Ó o Yuri, pedindo desculpas para a torcida, ó. Eu acho que se redimiu ali no lance. O resultado foi uma circunstância, ou não, Loeble? Não, Loeble? Eu acho que você... Nós estamos falando de um assunto muito sério que é futebol profissional. Não é assim. Eu como eu quero, se eu fizer um gol depois... Você pediu desculpa, Loeble? Então ele se mata, ele perde o pênalti e se suicida. Não, cara. Mas se é outro treinador, meu. o Dorival tem um outro perfil, ok? Mas se você tem um treinador linha dura, ele volta pro segundo tempo? Não volta, gente. Não volta, não. Gente. Não volta. Ele bota o Romero. Agora, se ele fizesse o gol de pênalti, será que ele ia fazer esse golaço? Se ele marca o gol de pênalti, será que ele ia fazer esse golaço depois? Mas então, são suposições. Mas são suposições. Um de cada vez. Você acha que ele, depois do pênalti, só ele estava abalado? Boa. Mas ele era o principal. Ele estava Ele era o cara que estava mais abalado. Mas a equipe inteira. Mas ele era o cara que estava mais... Vocês vão me desculpar. O peso estava sobre os ombros dele. Vocês vão me desculpar. O que esse Yuri Alberto foi criticado em rede social o ano passado? Até quando ele tropeçou, ele tropeçou lá no Allianz Parque. Se ele soubesse disso, ele não tinha batido o pênalti. Quando ele tropeçou no Allianz Parque, lá naquele irrigador que fica dentro de campo, aí o pessoal falou, pô, ele tropeçou no nada e caiu. Ele segurou a bronca de rede social, ele foi lacrado. E deu a ele volta foi por lacrado, cima. deu a volta por cima. Aí ele faz. Ele errou. Ele errou. Ele errou, mas no próprio jogo deu a volta por cima. Se ele substitui no intervalo, ele faz o gol no segundo tempo. É isso aí. Você, torcedor corintiano, hashtag mesa redonda, se absolve o Yuri Alberto? Pra mim já tá absolvido faz tempo. O time perdeu o erro dele grosseiro, gente. Não perdeu o erro dele. Não, porque ele fez 1-0 ainda. Mas era outro jogo. Então, e daí? Fez 1-0 ainda. Se ele tivesse feito o gol de pênalti, esse gol bonito lá, era outro jogo. Não, aí Não, e outra coisa, o Flamengo, como o próprio Silvestre falou, o Corinthians amassou o primeiro tempo. Faz 2 gols no primeiro tempo. Mas o jogador mete 2-0, você mata o jogo. Calma aí. Foi erro, tudo bem, mas ele errou e se redimiu, fez a parte dele dentro de campo. Ô Silvestre, Chile separa então o gol do Flamengo, vamos com os 2 gols do Flamengo que geraram a confusão, e o Salazar tá avisando que já tem então a confusão, a reclamação, jogadores, o Dorival saindo pé da vida, imagens exclusivas aqui no Mesa Redonda. O Mesa não tá acabando não, tem prorrogação, a gente vai até 11h30. Silvestre, só um apanhado, já que não tem ninguém, só um apanhado, aquele bastidor aí, de como está a zona mista do Corinthians, já que não pintou ninguém por aí, Silvestre.
Ó, gostei do negócio que o Mesa Redonda tem prorrogação. E se tiver pênalti, a gente cobra sem cavadinha. O Yuri arriscou numa hora que eu não acho que seria ideal, né? Não é um grande craque, é um bom jogador, quando joga simples, inventou, né? Pô, o Corinthians não tá podendo arriscar. O Yuri cavou a própria cova, gente. Aliás, o Yuri tomou o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Internacional no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Dorival já não tem o Memphis, não tem o Garro. O Memphis a gente pode tratar como dúvida, de repente dá para ele voltar a se recuperar. Segura, treina amanhã, essas mas informações... não terá Yuri Alberto contra o Internacional. Essas informações no destaque final. Deixa eu mostrar aqui para você. Aí, isso. Bastidor aí da Neoquímica Arena, no Mesa Redonda é assim, Silvio. Vamos lá. Ó, vou pedir pro Jefferson. Jefferson, dá o tapinha aqui, mostra, gira aí, garoto. A turma tá aqui, ó, esperando o Ranieri, que será o único jogador do Corinthians a passar pela zona mista hoje. Foi a informação que eu recebi da assessoria de imprensa. Pode mostrar também aqui o meu lado direito, o seu lado esquerdo, Thomas Jefferson. Temos aqui o pessoal do meu timão, da ESPN, os câmeras em paralelo com o nosso cinegrafista. E lá do outro lado, no lado oposto, bem à minha frente, lá embaixo, está Thiago Salazar e seus muques esperando para ser chamado. Então vou agora para o Salazar e na sequência os 2 gols do Flamengo e o Salazar vai mostrar, obviamente, a bronca dos jogadores do Corinthians. Salazar, eu quero o seu clima aí, também o seu bastidor do lado do Flamengo, o Corinthians reclamando. E esse ambiente, essa ambientação aí que você está aguardando os jogadores do Flamengo, Salazar. Olha, Garrafa, falei para vocês que a gente acompanhou, flagrou aqui com exclusividade a reclamação dos corintianos por causa do 2º gol e estávamos ainda tentando entender qual era essa reclamação e até aqui agora conversando com os outros jornalistas e assistindo ao replay do lance, a reclamação é com o lateral. O 2º gol do Flamengo, ele sai a partir de uma cobrança de lateral e nesta disputa de bola os corintianos reclamam de que o lateral seria para o Corinthians e não para o Flamengo. Só que aí não é lance de VAR. É um novo lance, o VAR realmente não pode interromper a jogada, não pode anular o gol, a gente tem que explicar isso ao nosso telespectador, mas de fato, pelas imagens que nós vimos aqui, parece que o lateral realmente era para o Corinthians, vocês vão ver aí que você vai mostrar as imagens dos jogadores do Corinthians saindo daqui revoltados. Melchior Brito vai mostrar para vocês, por aquela porta passarão os jogadores do Flamengo, virão até aqui, até a zona mista, do lado oposto ao Alexandre Silvestre, para a gente entrevistar os personagens do Flamengo. E olha, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, com apenas 2 derrotas no Brasileirão, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Santos e para mais ninguém. Aqui na Neoquímica Arena, esse foi o 16º jogo. E olha, Flamengo com 6 vitórias, 5 derrotas e 5 empates. Flamengo agora com mais vitórias que o Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Hoje, gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, Garrafa. Salazar, para você... Mais líder do que nunca. O Flamengo venceu o Corinthians de virada por 2-1 na noite deste domingo, na Neoquímica Arena pela 25ª rodada e disparou na ponta do Brasileirão. Depois de desperdiçar pênalti de cavadinha, que acabou defendido por Rossi, Yuri Alberto até se redimiu, mas Arrascaeta e Luiz Araújo garantiram a virada ao rubro-negro. Com os resultados da rodada, o time carioca chegou aos 54 pontos, abrindo 4 de vantagem sobre o vice-líder Cruzeiro. O Palmeiras é o terceiro com 49. Já a equipe paulista, por sua vez, caiu para a 12ª posição com 29. Embalado pela torcida, o Corinthians começou melhor e criou chances claras de largar na frente. Na melhor delas, Yuri Alberto falhou feio. Com 10 minutos de jogo, Breno Bidon foi derrubado por Léo Pereira dentro da área. O árbitro deu pênalti, só que na hora da cobrança, o centroavante corintiano tentou uma cavadinha, mas falhou e viu Rossi sentado ficar com a bola nas mãos. Depois disso, o camisa 9 ainda perdeu no mínimo outros 2 gols em boas condições. O Flamengo só cresceu nos minutos finais e criou 3 chances de perigo, com Arrascaeta, Samuel Lino e Emerson Royal. No entanto, também não conseguiu alterar o placar. Na volta do intervalo, o Corinthians abriu o marcador,
Com menos de 1 minuto do segundo tempo, Yuri Alberto levou a melhor sobre Léo Ortiz e desta vez não perdoou. Mandou com muita força para fazer 1-0 para o Timão e foi às lágrimas na comemoração. O rubro-negro não precisou de muito tempo para reagir. Aos 9, Arrascaeta recebeu de Lino e chutou no cantinho para deixar tudo igual. O gol deu gás para o time carioca, que continuou em cima. A virada quase saiu aos 14, mas o chute de Carrascal passou muito perto da trave e foi para fora. Depois disso, o Flamengo seguiu pressionando a saída de bola do Corinthians, que teve muita dificuldade para sair jogando. Até que aos 41, Plata bateu lateral em velocidade. Carrascal avançou e tocou para Luiz Araújo, que de primeira virou o jogo para os cariocas. O próximo jogo do Corinthians é fora de casa contra o Internacional, no dia 1º de outubro, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.